Desmistificando as maldições hereditárias. É preciso abrir um parêntese importante aqui. É por causa de situações como as da família de Pedro e as dos israelitas que muitos cristãos dizem que esse tipo de ciclo destrutivo é, na verdade, uma maldição hereditária, ou seja, uma espécie de praga espiritual que passa de geração em geração, fazendo com que os jovens estejam presos nos erros dos mais velhos e recebem o mal como herança. E para defender essa tese, essas pessoas usam a passagem da Bíblia na qual Deus diz o seguinte: não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Sabemos que Satanás é o nosso grande inimigo. E eu acredito que existe sim demônios que acompanham a mesma família por séculos, com o objetivo de escravizar as pessoas em pecado, vícios, mentiras, tragédias, doenças, etc. De acordo com a Bíblia, esses demônios são chamados de espíritos familiares. Por acompanhar as famílias durante tanto tempo, eles sabem de tudo o que acontece no meio delas. Quando alguém busca ter contato com algum familiar que já morreu, os demônios se passam pelos entes falecidos para trazer o engano. Dão sinais muito convincentes de que são quem dizem ser. E por isso que a Bíblia condena em várias passagens a consulta aos mortos. Isaías, em Deuteronômio, vou dar um exemplo sobre isso. Os filhos de um empresário muito rico e renomado estavam brigando por causa da herança deixada pelo pai, que havia morrido há poucos meses. Eles não conseguem chegar a um acordo, então resolveram procurar um médium para ajudá-los a falar com o pai. E surpreendentemente, uma carta psicografada revelou que no quarto daquele homem havia um cofre escondido onde ele havia deixado dinheiro, documentos importantes e um testamento. Além disso, a carta revela o código daquele cofre que somente o pai sabia. O espírito familiar não trouxe essas revelações para fazer o bem àqueles filhos, mas para fazê-los acreditar que estavam realmente falando com o pai, mantendo-os presos em uma mentira. A Bíblia diz que todos nós, bons ou maus, temos os mesmos destinos, a morte. Também diz que aquelas pessoas que morreram nada sabem e nada podem fazer. Quem está entre os vivos tem esperança, até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Ou seja, o espírito das pessoas que já morreram não podem fazer nada, nem se comunicar com médiuns. E Jesus disse no Evangelho de Lucas 16:26 que entre os vivos e os mortos há um grande abismo, de modo que os que desejam passar de lá para cá não conseguem. Por isso, quando um ente querido entra em contato por uma carta psicografada ou por meio de uma aparição, na verdade são espíritos enganadores, descritos na Bíblia como demônios. Eles veem tudo ao nosso redor e a única coisa que não consegue é ler os nossos pensamentos. O apóstolo Pedro diz que o diabo é como um leão que anda ao nosso redor. E por isso ele conhece os segredos de uma pessoa e é capaz de imitar sua voz, seus gestos e até a sua caligrafia. O diabo não tem o poder de levar uma maldição para gerações futuras, simplesmente por elas terem o sangue
de quem deu início ao ciclo destrutivo, como acreditam os defensores dessa teoria baseada em Êxodo 25. Apesar desse livro fazer parte do Antigo Testamento e não servir para nós, a Igreja de Cristo, pois vivemos no período da nova aliança por meio de Jesus, vamos analisar essa teoria. A própria passagem bíblica esclarece o porquê a maldição hereditária não se sustenta. Quando analisarmos os versículos da maneira correta, percebemos que os dois estão interligados. No verso 5, a Bíblia diz que Deus castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e a quarta geração. Mas é preciso considerar também o verso 6, no qual o Senhor afirma que trata com bondade até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Ou seja, a bênção do Senhor é infinitivamente maior do que qualquer maldição. Se o filho de uma pessoa incrédula entrega sua vida a Jesus e começa a praticar seus ensinamentos, não há maldição do passado que resista a este movimento de fé. Romanos 8, 1, 2 e 2 Coríntios 5, 17. E outro detalhe, o texto do Êxodo 20 apresenta uma linguagem figurada, como ocorre em vários outros livros da Bíblia. No versículo 5, Moisés usou a expressão terceira e quarta geração, muito utilizada no idioma hebreu para tratar de um castigo longo e intenso, não de algo que literalmente se perpetua de pai para filho. Já no versículo 6, lemos uma hipérbole, que é uma expressão exagerada para demonstrar a grandeza daquilo que está sendo falado. O verdadeiro sentido dessa passagem bíblica é que Deus tem uma grande alegria em abençoar aqueles que decidem seguir o seu caminho. Resumindo, o prazer de Deus não é castigar, mas manifestar a sua bondade. Então, em Êxodo 25 e 6, não tem nada a ver com maldição hereditária. Em Deuteronômios, que também foi escrito por Moisés, o Senhor disse o seguinte: prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando, mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno para seguir deuses desconhecidos. Deuteronômio 11, 26, 28. É assim que funcionam os ciclos destrutivos. Certos hábitos ficam tão enraizados em nós que, por mais que não os aprovemos, acabamos por reproduzi-los.